Em um tempo de escuridão, Israel era oprimido pelos midianitas e as terras eram devastadas. As colheitas foram arrasadas e a esperança de um futuro resplandecente parecia distante e inatingível. No meio do desespero, encontramos Gideão, um homem comum, escondido em um lagar. Ele temia por sua vida, convencido de que não possuía poder para mudar seu destino. E assim, em meio ao silêncio da noite, uma voz divina ecoou, chamando de valente guerreiro. Nesse momento, uma nova esperança começou a surgir, revelando o plano divino que mudaria sua vida. Enquanto a voz ecoava no lagar, Gideão se sentiu atormentado por dúvidas. Como posso salvar Israel? Sou o menor da minha casa. A intensidade do chamado divino crescia. Gideão se levantou, a esperança começava a queimar em seu coração. Era hora de agir. Naquela noite, ele buscou confirmação. Gideão colocou um velo de lã no chão, pedindo a Deus um sinal revelador. A manhã chegou, a lã estava molhada, mas o chão ao redor permanecia seco. Uma resposta direta do Altíssimo. Gideão, ainda inseguro, colocou um novo teste. Se a lã permanecer seca e a terra molhada, crerei em ti. Nova madrugada. Desta vez, a lã estava seca, enquanto o chão ao redor estava coberto de orvalho. A confirmação soou clara. Com o coração fervilhando de fé, Gideão preparou-se para reunir o povo, determinado a libertar Israel da opressão dos midianitas. Ele convocou os israelitas, chamando-os para um novo destino. As vozes começaram a ecoar, mas a dúvida ainda permanecia. A cada palavra, Gideão sentiu o peso da responsabilidade. Ele precisava de coragem para liderar aqueles que estavam tão desgastados. Então Deus falou novamente. Reduza seu número, Gideão, para que todos saibam que a vitória vem de mim. Após um anúncio, muitos se afastaram, ainda confusos e temerosos. Mas os 300 que ficaram eram destemidos e prontos para a batalha. Gideão olhou para seus guerreiros e sentiu um novo ânimo. Com fé renovada, eles marchariam em nome do Senhor, prontos para lutar. Gideão olhou para seus guerreiros e sentiu um novo ânimo. Com fé renovada, eles marchariam em nome do Senhor, prontos para lutar. No acampamento, os 32.000 homens se reúnem, expectantes, enquanto Gideão se prepara para comunicar a mensagem divina. God, em sua soberania, fala a Gideão, dizendo que o exército é grande demais para que ele conceda a vitória. Gideão escuta atenciosamente, sentindo o peso da responsabilidade, sabendo que deveria confiar no Senhor. Deus instrui Gideão a permitir que todos aqueles que temem voltem para casa. Ele hesita, mas obedece. 22.000 homens retornam, deixando apenas 10.000 para lutar. A angustiante decisão pesa sobre Gideão. Deus, mais uma vez, fala ao coração de Gideão e revela que o exército deve ser reduzido ainda mais. O Senhor ordena que Gideão leve os homens à fonte e observe como eles bebem. A cada ato, um critério será estabelecido. A separação acontece com aqueles que se agacham para beber e aqueles que adotam uma postura vigilante. Apenas 300 permanecem. Gideão, surpreso e com o coração apertado, ouve o Senhor afirmar que dessa amostra vencerão os midianitas. Os 300 homens se preparam para a batalha, equipando-se com trompetas, jarros e tochas, uma estratégia singular. Gideão diz a eles que olhem para o exemplo a ser seguido, refratando a palavra do Senhor que trouxe coragem. Após dar significado aos objetos, Gideão instiga a fé reunida, preparando-os para uma luta inusitada. Com tudo pronto, Gideão e os 300 marcham à noite, cercando o acampamento dos midianitas com fé e determinação. Gideão dá o sinal e, com sons de trompetas e gritos, os israelitas fazem uma investida surpreendente. Os midianitas, confusos e aterrorizados, pensam que estão cercados por um grande exército. No pânico, eles começam a combater uns aos outros, aliados do caos e da confusão instaurados pela estratégia divina. Gideão observa a cena com um misto de reverência e alegria, reconhecendo a mão de Deus em tudo. A batalha se intensifica e, com a ajuda de Deus, os midianitas são totalmente derrotados. Os homens de Gideão triunfam, gritando de vitória, a fé demonstrada transformada em realidade. Gideão, com seu coração cheio de gratidão, reconhece que a vitória pertence ao Senhor. O povo, vendo a salvação, clama ao Senhor em gratidão e reverência, celebrando a providência divina. A história de Gideão ecoa através das gerações, um testemunho de fé e obediência a Deus. E assim, o Senhor traz transformação e redenção ao seu povo, reafirmando suas promessas. No silêncio da noite, Gideão observa seus 300 homens em formações estratégicas. As tochas escondidas nas jarros respiram expectativa. A tensão é palpável quando Gideão ergue sua trombeta, seu coração pulsando com a certeza de que Deus está com eles. Com um grito de guerra, ele ordena atacai. Os jarros se quebram e a luz das tochas explode na escuridão. As trombetas ecoam e o som reverberante preenche a noite, chamando a atenção dos midianitas desavisados.
Desorientados, os midianitas começam a lutar entre si, a confusão tomando conta, enquanto Gideão observa em silêncio. Gideão reza em seu íntimo, pedindo a Deus por força e coragem nesse momento de incerteza. O Senhor, fiel às suas promessas, envia um pavor sobrenatural sobre os inimigos, que fogem em desespero. Gideão e seus homens seguem em marcha, unindo-se à correria dos midianitas enquanto a vitória se aproxima. Na batalha, cada passo é guiado pela fé, reafirmando que a verdadeira força vem do Senhor. Os midianitas estão vencidos e os gritos de vitória ecoam pelo vale, respondendo à promessa divina. Gideão cai de joelhos, um misto de gratidão e temor, reconhecendo a mão de Deus em cada momento da batalha. A vitória é celebrada não apenas como um triunfo militar, mas como um sinal da fidelidade de Deus ao seu povo. Após a vitória, Gideão proclama um dia de festa. A multidão se reúne, dançando e louvando ao Senhor, agradecendo pela libertação. Gideão, agora respeitado, é abordado por líderes das tribos. Eles pedem que ele se torne seu líder e rei, reconhecendo sua liderança. Mas Gideão responde com humildade, lembrando que somente Deus é o verdadeiro rei de Israel. Ele rejeita o título e aponta para a soberania de Deus. O povo, emocionado, clama em agradecimento. Gideão compartilha sua visão para um Israel unido em adoração, sem um rei humano. Os israelitas, então, fazem um pacto de adoração ao Senhor, prometendo servir a Ele. O espírito de unidade e fé renasce entre eles. A mensagem de Gideão ecoa através das gerações: Deus não precisa de muitos, Ele apenas precisa de quem confia. A fé se renova em cada coração.